em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Amém. Versículo 12 em diante. Amém, gente? Glória a Deus. Amém? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é para todas as pessoas. Amém, gente? É um aviso de Deus. E nós temos que vigiar na terra. Ezequiel, capítulo 28, livro de Ezequiel, Velho Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12. Amém? Isso serve para nós todos. Quando eu estava orando a Deus, Deus me deu essa palavra. E orei. E ontem à noite eu orei quase 3 horas, somente, seguidas. Só para Deus confirmar. Deus confirma. Amém? Então não é nada pessoal. Se alguém diz, o pastor está pregando para mim, não é não. Agora, quem for curioso vai esperar deixar de ser curioso, amém? Que é o perigo. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dizendo-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Diga, selo da medida. Muita coisa, né? Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lancei, diante do rei te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Vamos levar o nosso coração a Deus nesse momento, em oração. Pai Todo-Poderoso, nós te exaltamos e nós te glorificamos, Senhor. Senhor Deus, que esta palavra, Senhor, possa abençoar a tua igreja, porque veio de ti, Senhor. Que eu possa, Deus, transmitir conforme a tua vontade essa palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, à tua igreja. Que ela seja aplicada, revelada aos corações, pelo teu Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, acampa anjos aqui poderosos, em nome de Jesus. Eu quero repreender no reino espiritual todo demônio roubador que sai em nome de Jesus. Quero neutralizar toda ação maligna em nome de Jesus. Todo espírito contrário eu amargo, expulso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Que o Espírito do Senhor possa fluir na palavra livremente. Amém, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo embaraço na mente e nos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Amém. fala com o teu povo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém. Pode sentar, Senhor. Essa passagem do profeta Ezequiel 28 é uma linguagem figurativa do profeta Ezequiel falando sobre Satanás. Amém? O orgulho lembra a rebelião deste anjo, que era um querubim ungido, estabelecido por Deus. Amém, gente? Então, nesta noite, eu quero pregar sobre o perigo do orgulho. Amém? Amém. Glória a Deus. O perigo do orgulho. Todos nós passamos por esse perigo. Amém, gente? Todos nós temos que vigiar na terra, para que nosso coração não venha ter orgulho e, consequentemente, a soberba. Amém? O orgulho é soberba, quer dizer, conceito exagerado que a pessoa faz de si mesma. É vaidade em último grau. Amém? Vaidade em último grau é o orgulho. E o orgulho é soberba. Foi o que aconteceu com Satanás. Antes de Deus criar o gênero humano, Deus tinha criado os anjos, as classes dos anjos, os querubins, os serafins, os anjos mesmo. Amém, gente? E nós vemos que Lúcifer, ele era um anjo belíssimo, era um anjo cheio de resplendor, cheio de graça, cheio de poder. Ele era, vamos dizer assim, era o top dos anjos de Deus. O que aconteceu com esse anjo criado perfeito por Deus? Todos os anjos foram criados perfeito por Deus. Tudo foi criado perfeito por Deus. Mas Lucifer, ele se orgulhou de tudo aquilo, deixou o orgulho entrar no seu coração e se corrompeu. E entrou o mal, entrou a maldade. Amém, gente? E nós temos que vigiar. Porque no início, quando Deus criou o homem, lá no Éden, o homem e a mulher, tudo era perfeito. O primeiro homem, a primeira mulher, Eva, Adão e Eva, eles eram felizes. O cenário era perfeito. Os animais conviviam mansamente, mesmo selvagem, com o homem. Não havia perigo iminente. Tudo era tranquilo. A terra produzia o alimento naturalmente, sem sacrifício. Ele tinha um jardim do Éden para comer de todos os frutos, se alimentar do bom e melhor ali. Mas, milhões de anos atrás, Lucifer se ensoberbeceu. Ele quis ser igual a Deus. Ele desejou ser igual a Deus. Por isso Deus pôs ele por terra. E ele se corrompeu tanto que 1/3 dos anjos foram corrompidos por ele. E houve uma rebelião no céu. Esses anjos foram jogados por terra. Os decaídos. Anjos decaídos que se transformaram em demônios. E até hoje eles querem ser igual a Deus. Pequenas divindades, pequenos deuses, que se mostram e se revelam através da religiosidade neste planeta e na humanidade. Amém? Quantas religiões?
que adora Satanás sem saber. Nossos deuses. Deus com D minúsculo. E Deus Todo-Poderoso com D maiúsculo. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucifer até hoje ainda tenta. Aliás, ele é adorado por milhões de pessoas. Muitos estão enganados. A humanidade está corrompida pelo mal. Esse Lucifer corrompeu Adão e Eva lá no paraíso. O homem decaiu. Entrou a morte, entrou o sofrimento, entrou a dor, entrou o homicídio, entrou a malignidade. Por isso que Deus providenciou Jesus Cristo como expiação dos nossos pecados, o pecado da humanidade. Amém? Mas o mal está aí. E até hoje Lucifer, Satanás, seus demônios, ele tenta introduzir no coração do homem, da mulher, os mesmos sentimentos malignos que ele teve lá do princípio. Maus pensamentos, maus desígnios, desobediência a Deus. Por isso o homem peca. E por isso o homem se afasta de Deus. E por isso o homem fica a mercê do mal. Se afastar de Deus. Pelo pecado que separa o homem de Deus. Mas eu quero falar desse perigo que o inimigo tenta colocar no coração das pessoas o engano e a mentira, para que as pessoas peguem contra Deus e saiam da sua posição. Amém? Como ele saiu da posição dele, ele quer que o homem saia da sua posição. Principalmente os crentes, os que conheceram a Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles são tentados também para caírem em vergonha, se afastarem de Deus, ser motivo de vergonha, ser motivo de escândalo. Amém? Então o orgulho é uma das coisas que ele mais coloca no ser humano. O cristão, ele tem que se posicionar. Se eu sou crente, se eu sou de Jesus, eu tenho que ser humilde de coração, porque Jesus me ensina assim. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele diz: olha, está cansado? Eu te dou um alívio. Eu tiro esse fardo pesado do pecado, da malignidade. Agora aprenda uma coisa: seja manso e seja humilde de coração. Amém. Glória a Deus. Não seja arrogante, não seja prepotente, não seja orgulhoso, mas seja humilde de coração. Seja humilde, seja manso. Ele manda, ele nos deu o exemplo maior de mansidão e humildade. Amém, gente? Todos nós devemos reconhecer: somos limitados. Que ninguém é perfeito neste mundo, amém? Ninguém, nenhum homem é perfeito, nenhuma mulher é perfeita. Todos nós temos nossas limitações. Todos nós temos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Amém? Temos que conhecer que precisamos de Deus, que precisamos de Jesus Cristo na nossa caminhada. Ele próprio falou: sem mim nada podeis fazer. Aí está a humildade de reconhecer a dependência de Deus, saber que Ele é dele, Ele é tudo em nossas vidas, que nós precisamos dele para tudo nesta vida, e precisamos dele para morar nos céus, porque nós temos um Espírito que vai viver eternamente. Este corpo um dia vai morrer, vai perecer, vai apodrecer, vai se decompor, vai
espírito não, ele vai viver eternamente. Aleluia. E precisamos de Deus, ter o selo do Senhor Jesus, o selo do Espírito Santo, daqueles que aceitaram Jesus, que vivem com Jesus, para que esse selo leve o seu espírito a Deus naquele dia e possa viver eternamente com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Precisamos de Deus todos os momentos das nossas vidas. Quero citar 4 fatores que levam a pessoa ao orgulho. Amém? 4 motivos desta noite. Primeiro motivo, primeiro fator, características pessoais. Características pessoais. Característica de cada pessoa. Amém, gente? Tem pessoas que podem ser levadas ao orgulho pela sua beleza. Amém? Tem pessoas que são bonitas, muito bonitas. Concorda comigo? Tem pessoas que têm uma beleza assim fora do comum. Quando passa, chama a atenção, não é? Pode ser homem, pode ser mulher. Não é? Esse é um dos motivos. Uma pessoa pode se orgulhar da sua beleza, se achar superior às outras pessoas. Entra o orgulho, entra a soberba. Amém? Tem gente que anda, né? Com o nariz empinado, anda flutuando, pisando na rua, pisando todo mundo. Está assim. Não é verdade? Que se acha muito bonito, muito bonito. Fora dos padrões da normalidade. E ali Satanás enche de orgulho, de soberba. Outras podem se orgulhar do cabelo, dos olhos, não é verdade? Puxa, a pessoa tem um cabelo lindo, né? Principalmente mulher, fica balançando o cabelo, vai pra cá, né? Sei que a mulher com o cabelo é bonito, mas mexe o cabelo, vai, coça o cabelo, sacode o cabelo, vai pra lá, vai pra cá. Ela dá aí a volta assim, o cabelo vai lá, vai cá. Cabelo bonito chama atenção, né? Aí tem pessoas também que têm os olhos bonitos, né? Os olhos bonitos. Aí vai a maquiagem, né? Bem, né? Querem dizer, bota rímel, né? Aqueles cílios bem grandão assim, para ficar bem. É quando faz, você vai fechando assim, batendo lá. Aqueles olhos lindos, abençoados. Quando chega eles holofotes assim, para. Amém, gente? De repente, por uma questão dessa, a pessoa se acha, de repente, o orgulho bate no coração. Amém, gente? A pessoa dá ênfase a esses outros atributos físicos e acaba achando superior a demais pessoas. Outros se acham homem, né? Se acha, hoje em dia está em moda, né? O culto à beleza, né? Ao corpo. Os homens malhados, né? Cheios de músculo, né? Aí já vem cada um, é ridículo. O cara sempre caminha pelo meio da rua. Né? Se achando o máximo. Misericórdia. Exibicionismo, esse espírito de exibicionismo também, né? Demônio. Essa é uma das características pessoais que levam as pessoas muitas vezes ao orgulho e à soberba.
Segundo ponto, segundo fator, é o poder em todas as instâncias. Amém? Primeiro vemos a beleza física. E vimos que Lucifer era o quê? Era feridor de medida, amém? Era o símbolo da beleza lá no Éden, no jardim, lá em cima, nos céus. Amém, gente? Ele andava no meio das pedras afogueadas, ele era belíssimo. E agora também poder, segundo ponto que eu falei, o poder em todas as instâncias. Lucifer possuía poder, formava uma classe única, era querubim ungido, estava em uma posição altíssima. Diz a palavra: tu eras querubim ungido. Então, pela posição dele, pelo poder que ele tinha como anjo, ele também se envaideceu. Outro fator que se envaideceu. E o orgulho também é um dos fatores. Vemos aí outro fator também, que entra o orgulho nos seres humanos. Satanás ele coloca, através de poder dado, delegado às pessoas, o orgulho. Quando algumas pessoas estão em posição de comando e autoridade, muitas tornam-se altivas e consideram demais inferiores a ela. Amém, gente? É o segundo ponto. Tem um ditado que diz o seguinte: quer ver quem é quem? Quer ver quem é fulano? Quer ver quem é ciclano? Dá poder. Dá poder àquela pessoa. Aí você vai ver quem é a pessoa. Amém, gente? É por isso que nós temos que vigiar, né? O camarada pode ter muita autoridade, mas ser humilde de coração. Amém? Ele pode ser um juiz, ele pode ser presidente da República, ele pode ser um deputado, ele pode ser um senador, ter muita autoridade, muito poder, mas ser humilde de coração, ser verdadeiro. Amém, gente? Aí vamos conhecer pessoas que têm poder, que são humildes, pessoas que têm poder, que são arrogantes, prepotentes. Alguém já conheceu alguém com alguma autoridade prepotente, arrogante? O que é que falta dessas pessoas? Humildade. E esse fator de arrogância, de prepotência, de superioridade é colocado por Lúcifer. Nós vemos na história da humanidade, nós vemos Hitler, um camarada orgulhoso, soberbo, que foi dada muita autoridade a ele, e ele exterminou 1 milhão de pessoas, milhões de judeus. Era racista, preconceituoso, orgulhoso. Ele não gostava de negro, nem judeu, principalmente. Orgulho. Orgulho leva a pessoa à destruição. Amém? Segundo ponto, segundo fator que leva as pessoas ao orgulho, é os bens. Diz assim na palavra de Deus: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior. Verso 16. Isso. Se encheu de orgulho por causa da multiplicação do seu comércio. Muitas pessoas orgulham-se da sua casa nova, do seu carro novo, do seu apartamento, do seu bom emprego, da sua boa renda. Então são motivos, os bens, riquezas, são motivos para muitas pessoas também se tornarem orgulhosas. Amém, gente? Às vezes as pessoas, quando ela consegue alguma coisa, já começa a pisar em ovos, não é?
olhando, começa a andar de nariz empinado. Então no passado era pobrezinho, pobrezinha, não tinha nada, aí progrediu na vida, conseguiu um emprego bom, tem uma casa boa, um apartamento bom, tem um carro bom. De repente aquela pessoa começa a não querer nem falar mais com os pobres. Se mudou de bairro, e quando se encontra um vizinho, né, aquele bairro antigo, vai naquele lugar antigo, mais humilde, né? Aí quer se achar superior, não quer nem falar com as pessoas. Amém, gente? Tocou o chip até. Amém, gente? Isso também é o terceiro ponto de orgulho nas pessoas, os bens. O quarto ponto que leva as pessoas ao orgulho: elogios exagerados. Elogios exagerados, amém? Não se trata de elogios que são feitos para incentivar alguém. Como diz a palavra, Tito trabalhou a autoestima de Paulo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Amém? A pessoa que recebe algum tipo de elogio exagerado, se não tiver cuidado, acaba pensando que essa é uma verdade absoluta. Amém, gente? Tem que ter cuidado com esse elogio exagerado. Bem, eu gosto de elogiar as pessoas, mas elogio que leva a pessoa para cima. Amém, gente? Eu gosto de elogiar. Eu gosto dos presbíteros aqui, estou elogiando, olha, a palavra foi uma bênção, gostei, foi boa oração, foi bom isso, né? E as pessoas gostam. É uma maneira de incentivar a pessoa, dar segurança para a pessoa ir em frente. Amém, gente? Eu gosto de elogiar as pessoas, eu gosto de incentivar. É tão bom, né? Ninguém gosta de receber crítica, né? Você não vai dizer, puxa, fulano, tu tá gorda. Ninguém vai gostar. Mas fulano, tu tá bonita. Traz uma bênção, você está em forma. Fulano, tua roupa está bonita. Fulano, tu está bonito. Você pode ser um elogio depreciativo, um elogio que leva você para frente. Amém? Nada contra as pessoas curtas. Amém, gente? Eu estou de maneira geral. Elogios que depreciam, elogios que botam você para baixo. Amém? Mas um elogio feito para incentivar a pessoa é bom. Mas o elogio exagerado, de repente a pessoa começa a ficar convencida. É ou não é? É ou não é? Mas fulana, tu és demais, fulana. Ciclano, tu és uma bênção, tu és demais, fulana. Não tem ninguém como tu, rapaz. Não sei o quê. Aqueles elogios exagerados é um perigo, porque as pessoas começam a se achar muita coisa. De repente a pessoa começa a acreditar. Amém, gente? E começa a se achar. Então, um elogio exagerado pode levar a pessoa a se achar é superior às outras pessoas. Amém, gente? Amém. Então, 4 motivos que levam a pessoa ao orgulho, como eu falei: as características pessoais, o poder, os bens e os elogios exagerados. Amém, gente? Amém. Temos que vigiar na terra, para que o diabo não entre em nossos corações, para que não façamos aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque a soberba não agrada a Deus. Amém, gente? Amém. Porque é um sentimento próprio do diabo. Foi por causa do orgulho que Lúcifer se tornou em Satanás, principado do mal. Soberba, o orgulho leva a pessoa, leva o soberbo a achar que não precisa de Deus. Amém, gente? Porque só Deus sabe que um homem, o Criador olha para o homem e diz: eu te conheço. Salmo 103, 14. Amém, gente? Orgulho é uma demonstração de inimizade contra Deus.
vigia na terra, vigiar nos nossos corações. Vemos que sempre a consequência do orgulho é terrível. Como eu falei, foi a causa da ruína de Lucifer e 2 terços dos anjos que foram jogados aqui na terra. Só que o destino deles, seus demônios, é o lago de fogo e enxofre. Para ele não ter salvação. Eles estão aqui na terra. São chamados demônios, anjos decaídos, que travam a luta contra mim e contra você. Paulo fala: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ele peleja, é o inimigo invisível que peleja contra você, contra mim, contra a igreja do Senhor. Ele peleja contra o ser humano. É como Jesus falou: o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. E nós temos que estar os olhos bem abertos para não cair na onda do inimigo. Amém, gente? Hoje estamos falando do orgulho. As consequências do orgulho: abandono de Deus. Deus entrega ao orgulhoso a cobiça do seu coração. Romanos capítulo 1, primeiro versículo 22 em diante, fala daquelas pessoas que amam a Deus como está ele dá glória a Deus. Deus entrega a essas pessoas a consciência dos seus corações para desonrar os seus corpos entre si. Abandono de Deus, queda e ruína. Para o seu livrar, em Provérbios 16, 18, a soberba antecede ou precede a ruína, e ao viver de espírito, a queda. Amém, gente? Então temos que ter cuidado para que maneira nós ensoberbecer o nosso coração. O soberbo ele está caminhando, o orgulhoso, o soberbo ele está caminhando para onde? Para o inferno. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, daquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Foi ontem, Jesus. Eu estava orando no casa do pastor. Eu cheguei com um casal que veio de fora. Eu cheguei com minha esposa e oramos, estava orando lá. E aquela irmãzinha dizendo, ela mora em outro estado, ela dizendo para mim e para minha esposa: como é que pode? E eu só calado escutando. A gente vai para a igreja, tem irmã mal da outra irmã, falando mal, e muitas vezes de mal dentro da igreja, falando mal e de mal, e profetiza, e faz isso, e faz aquilo outro, e ofende as pessoas. Como é que pode? Se Deus ensina que nós devemos amar os nossos irmãos, devemos perdoar nossos irmãos. E eu só escutando, digo, Jesus é o que eu mais falo na igreja. E ali nós olhamos, não estava muito triste. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Não adianta você se fantasiar de crente e viver como um demônio. Não adianta. Nem o esquilo. Muitos, os últimos serão os primeiros a entrar no céu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Temos que ter cuidado. O farisaísmo, com orgulho, com a soberba, com o engano, com a mentira que Satanás introduz no coração das pessoas. A hipocrisia, temos que ter cuidado, gente. Amém? Amém. Concluindo, duas coisas temos que fazer para nos proteger do orgulho. Primeiro, esconder os nossos sentimentos na paz de Deus. Amém? Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Segunda coisa, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, gente? Nosso pensamento, vigiar naquilo que nós estamos pensando. Cuidado, nas setas do diabo. Cuidado com os nossos pensamentos. Vigie os teus pensamentos. Ninguém está vendo. Você diz: ninguém está sabendo o que eu estou pensando. Mas Deus está vendo os teus pensamentos. Amém. E Deus prova os corações. Deus prova a intenção dos corações. Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Deus, Ele tem a medida certa, julgamento certo. Ele sonda os corações, Ele prova os corações. Então a segunda coisa é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10,5 diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Essas são as coisas. Concluindo. E concluindo também, precisamos dirigir nossos sentimentos e pensamentos para Cristo, para que a soberba e o orgulho jamais